Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, estamos aqui hoje com um vídeo sobre Trump e a questão de Taiwan. Eu sei que rolou a prisão do Bolsonaro esses dias para trás. A gente tem que comemorar, né? A prisão não, né? A condenação, né? Ele foi tornado réu, né? Mas eu acho que ainda não é a hora de a gente falar um pouco sobre isso, né? Eu quero esperar a condenação dele e ele ser preso para falar efetivamente sobre isso, porque aí a gente pode fazer um catado sobre tudo, né? Até porque você pega material na internet, tem coisa muito picada sobre o tema, né? Então eu teria que fazer uma grande pesquisa e no momento eu não tenho tempo para isso. Mas vamos lá, aqui ó. Trump insinua não proteger Taiwan e China avança. Né? Eu nunca vi um país avançar sobre o próprio território, mas tudo bem, né? Você que já tá aqui, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like. O YouTube tá tirando inscrição do canal, tá? Mas se inscreve aí, deixa o seu like. Vamos pra cá. Leão e News. Vamos lá. Vamos falar de uma situação que está acontecendo no mundo agora que é meio bizarra, mas envolve tecnologia e política. É aquelas coisas em que Não, até porque tecnologia não envolve política em momento nenhum, né? É só agora, né? Tudo bem. tecnologia que a galera aí que curte celular, computador e coisa do tipo gosta e que se mistura com questões políticas mundiais. É legal quando você pode misturar as duas, e eu que sou formado em relações internacionais e sou entusiasta da tecnologia, não são muitas oportunidades que eu tenho para falar dessas coisas que não envolvam, tá? Tecnologia bélica. Matéria da CNN Negócios aqui, e eu tô traduzindo com o Google Translate, tá, gente? Medo e resignação após a empresa mais poderosa do mundo pagar a Trump uma taxa de proteção de 100 bilhões de dólares. Foi uma cerimônia surpresa na Casa Branca, presidida pelo presidente Donald Trump para revelar o investimento de 100 bilhões daquela que ele chamou da empresa mais poderosa do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. O que aconteceu? Essa empresa de Taiwan chamada TSMC, que faz chip de computador, ela anunciou um investimento de 100 bilhões nos Estados Unidos para construir planta nos Estados Unidos. Quer dizer que pelo menos expandir parte da produção dela para o território americano, saindo de Taiwan. E era exatamente esse o objetivo do Trump. Tá? E é uma parada que essa galera não percebeu. Porque olha só, o que acontece? O Trump quer trazer essa fábrica para dentro dos Estados Unidos. E entregar Taiwan para a China e foda-se mesmo. Por quê? A intenção do Trump é trazer a indústria para dentro dos Estados Unidos para tentar recuperar a economia. Coisa que ele não vai conseguir, tá? Ele não vai conseguir. Tá? Não é tão simples quanto ele acha que é. Não é tão simples quanto algumas pessoas tentam fazer parecer. Tá? Porque por uma questão muito mais complexa, porque que nem, por exemplo, não é só transferir indústria, você tem que ter mão de obra qualificada, você tem que ter gente apta a trabalhar nessas indústrias, então não é só pegar, construir a fábrica e falar, vamos fazer as coisas, né? Mas é exatamente esse o plano do Trump, transferir a planta industrial da TSMC para dentro dos Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos não tem mais o gasto com Taiwan e a planta industrial dentro dos Estados Unidos vai gerar emprego e vai trazer uma segurança maior para os Estados Unidos, né? Colocando fábrica no território americano. Por que isso é extremamente relevante? Isso está no meio da guerra comercial do Trump, e ele falou eventualmente de taxar, acho que falou em 25% na época, os chips vindos de Taiwan. Por que esses chips de Taiwan são tão importantes? Tem um corte inteiro, que você pode ver no canal de corte, se você estiver vendo esse corte agora, que explica a situação dos chips de Taiwan. Eu vou resumir aqui pra caramba. Tá? Lá vai estar completo. Em geral, empresas que fazem chips de computador, isso inclui todos os chips, tá? Chips de smartphone, CPU de computador, GPU, que é o chip da placa de vídeo, elas em geral não fabricam. A Nvidia, que faz as placas de vídeo, a gente falou da 5090 e tal, que faz também essas placas de vídeo, as GPUs, que são usadas para fazer esses cálculos de AI e tal, ela não produz os chips dela, ela só desenvolve. Ela precisa de alguém para produzir porque ela não tem fábrica. A AMD, que é uma empresa que faz também placa de vídeo e chip de computador CPU, ela não tem fábrica, ela desenvolve, faz o design do chip e precisa de alguém para fabricar. A Snapdragon, que faz, a Qualcomm, que faz o Snapdragon, processador de Android, de smartphone. Em síntese, todas as empresas dependem da TSMC. A Apple, que faz os processadores do Mac, né, o Apple Silicon da série M e também os da série A, que saem no iPhone, ela desenvolve, faz o design. Ela não fabrica, ela precisa de alguém para fabricar.
E atualmente tem 3 empresas no mundo que têm as máquinas, por questões geopolíticas também, as máquinas para fazer os chips de ponta, usando uma tecnologia que a gente chama de EUV, que são os mais avançados. Tem 3, que é Intel nos Estados Unidos, Samsung na Coreia do Sul e TSMC em Taiwan. Essa empresa que anunciou que vai investir nos Estados Unidos. Mas tem um problema. Ter acesso às máquinas que fazem os chips mais avançados não quer dizer que você consiga fazer os mais avançados. E atualmente só uma empresa está conseguindo fazer os mais avançados. Esses processadores de ponta que são as placas de vídeo mais potentes, as CPUs mais potentes, os processadores de smartphone mais potentes. Só tem uma que consegue fazer. Chama TSMC em Taiwan. Dos processadores top de linha, dos mais potentes do mundo, que vão para servidor de empresa, que vão fazer os cálculos de AI, que vão para o seu smartphone, que vão para o seu videogame, que vão para o seu computador, tudo. 90% deles são feitos pela TSMC. Não que não tenha negócio para Intel e para Samsung produzir chip também, porque tem várias indústrias que não precisam do chip de ponta, tá? Sua televisão não precisa de um chip de ponta, seu carro não precisa. Normalmente são dispositivos que precisam de muita potência consumindo muito pouco, tá? A TSMC produz mais de 90% dos microchips avançados do mundo, que alimentam tudo, de smartphones e inteligência artificial a armas. É por isso que muitos em Taiwan acreditam que a dependência global de seus semicondutores é chip de computador, serve como um escudo de silício, um impedimento contra uma potência invasão chinesa. E é aí que a gente tem que explicar essa parte. Parte de Taiwan. Taiwan, tá, é reivindicada pela China. Não é reivindicada, é território chinês. Tem que parar com essa palhaçada de falar que um país está tomando o próprio território, gente. Taiwan é China e acabou a conversa. A parada toda, só para vocês terem uma ideia, se a China tomar Taiwan, aí acabou mesmo a corrida tecnológica. Porque aí eles vão dominar toda a tecnologia de ponta e acabou. Acabou. Tá? Hoje, a China contorna esse problema dessa máquina usando acelerador de partículas. Tá? Para quem não sabe, a China consegue fazer nanocondutores não com a qualidade que a TSMC faz, não com a precisão que a TSMC faz, né? Mas ela está chegando lá, ela está contornando o problema da máquina de litografia, né? Que é um laser que bate na gota de estanho, explode ele e faz aquele monte de nanocondutor. É mais ou menos isso. Mas a China já está chegando lá porque ela está contornando um problema. Por que acontece? O que gera o avanço tecnológico? Não é a competitividade, nada disso. O que gera o avanço tecnológico é a necessidade, né? E aí vocês podem pegar e ir para o caso das IAs e analisar. Por quê? Olha só. Os Estados Unidos têm lá os chips de ponta, muito dinheiro investido em IA e tudo mais. A China, como não tem acesso aos chips de ponta, os caras pegaram a placa de vídeo de jogo, organizaram elas e começaram a fazer a inteligência artificial deles. Eles fizeram uma inteligência artificial melhor do que o ChatGPT. Inclusive, recentemente recebi uma atualização que deixou ele melhor ainda, né? Aí, acontece. Foi a competitividade que fez a China desenvolver o DeepSeek, não foi a necessidade. Ela precisa dominar essa tecnologia, até porque agora é o campo a ser explorado, né? O campo das inteligências artificiais que precisa ser explorado, né? Que a China precisa de dominar para conseguir fazer frente aos Estados Unidos. E tinha uma barreira que era o que? Eles não têm a tecnologia necessária, a tecnologia que os Estados Unidos têm. O que eles fizeram? Recorreram ao que eles tinham e desenvolveram uma tecnologia melhor, né? Não é competitividade. E aí entra a questão seguinte: nessa área dos nanocondutores, a China já está dando seus, como no bom português brasileiro, dando os seus pulos, né, para chegar lá. E está conseguindo, né? Na época da Guerra Civil Chinesa, você tinha comunistas contra não comunistas. Era o Partido Comunista contra o Kuomintang, que era o que liderava as forças não comunistas na China. O Kuomintang perdeu. Ele perdeu e se isolou em Taiwan, enquanto os comunistas dominaram o continente. Taiwan é uma ilha, tá? China... E aí tem uma coisa que o Leão não está falando, tipo assim, os comunistas não vão para lá porque o preço dessa guerra, o preço dessa batalha de libertação da China é muito caro, gente. Morre muita gente, eles têm que libertar a Manchúria e por aí vai. Então, tipo assim, não é tipo assim, os caras foram para lá, vamos deixar eles lá. Não, gente, aquilo ali é China. Entendeu? Os caras só não foram para lá porque tem todo o desgaste da guerra e tudo mais. Taiwan.
É uma ilha. E o Kuomintang governou sozinho, foi uma ditadura, tá? Taiwan por muito tempo. Teve abertura política na década de 90 e hoje é uma democracia multipartidária. Mas eles foram os ditadores de Taiwan por muito tempo. E eles são anticomunistas. Eles são contra os comunistas de fato. Só que a China comunista reivindica Taiwan como parte dela. Só que ela nunca teve o controle de fato de Taiwan. Os outros países não reconhecem Taiwan como país. Porque você fazer isso é arrumar problema com a China. Tem alguns países pequenos que reconhecem, tá? Mas em geral não. Nem os Estados Unidos, o Brasil não reconhece. É simples, se você arrumar problema com a China, você não tem mais acesso ao que é produzido na China, que é literalmente a maior concentração fabril do mundo. Uma a cada 3 fábricas existentes no mundo está na China, tá? Não reconhece, porque senão você arruma problema com a China. Porém, na prática, Taiwan funciona como um país independente. Tem suas próprias forças armadas, para se proteger inclusive dos chineses. Tem a sua própria moeda, tem o seu próprio governo. E se você quiser viajar para Taiwan, que foi o que a gente teve que fazer, você não vai na embaixada taiwanesa para pedir o visto, porque Taiwan não é país, entre aspas. Só que você vai no Centro de Cooperação Cultural Taiwanesa pedir seu visto, que é basicamente a mesma coisa. Ele é um país em todo tipo de funcionamento, não sendo papel. Então, a gente tem esse problema, porque Taiwan... Porque não é um país. É simples. Não é um país, é um território rebelde da China. Agora, o que acontece? Com o Trump cortando os subsídios para lá, vamos ver quanto tempo essa palhaçada vai ficar de pé. Vamos ver quanto tempo. Gente, o Xi Jinping vai tomar Taiwan antes de sair do mandato dele, tá? Escreve o que eu tô te falando. Tem a tecnologia mais avançada de chips. E a China não tem. Não só não tem, que sabe essas 3 empresas que eu falei para vocês que têm acesso a essas máquinas que fazem os chips mais avançados? Eu falei Coreia do Sul, Samsung, Taiwan, TSMC e Intel, Estados Unidos. Você viu que tá faltando um país aí que eu não falei. China. Só tem uma empresa holandesa chamada ASML que faz essas máquinas, que fazem os chips mais avançados. A EUV, tá? Essa tecnologia. E ela não pode vender para a China. Os Estados Unidos não deixam. Então, porque é aquele negócio. Ele adora falar que o livre mercado é bom porque tem concorrência, né? E a concorrência gera um avanço e coisa que isso é mentira. Mas aí acontece. Aí o livre mercado dessa galera dura até a segunda página, né? A China não tem acesso. O que eles poderiam fazer é uma empresa chinesa tipo a Huawei desenvolver os chips e mandar para a TSMC fazer. A exemplo do que faz a Nvidia, que é uma empresa americana, a AMD também, a exemplo do que faz a Qualcomm também, outra empresa americana, a exemplo de que fazem várias outras empresas. Os Estados Unidos também veta. Então Taiwan não tem acesso a essa tecnologia. Por isso que foi tão importante o DeepSeek, porque Taiwan, a China sem acesso às placas de IA mais avançadas, né? As GPUs mais avançadas da Nvidia, porque é outra coisa que os Estados Unidos controla a venda para a China, tá? Cuja venda é controlada pelos Estados Unidos, ela conseguiu fazer um modelo de AI tão avançado. Esse que foi um dos motivos do susto do DeepSeek, porque a China não pode comprar a máquina para fazer o chip, não pode mandar para a TSMC fazer e também tem vetado o tipo de placa gráfica de GPU que ela pode comprar para cálculo de AI e tal. Resumir, no vídeo lá tá mais explicado. E aí que tá o problema. O Trump começou a falar isso, de taxar Taiwan, e começou com o negócio de abandonar a Ucrânia na guerra. Os Estados Unidos tem um acordo com Taiwan, que eles assinaram na década de 70, no qual uma das provisões é que os Estados Unidos vai dar apoio para Taiwan. Inclusive, antes disso, quando teve a Guerra da Coreia, os Estados Unidos deslocou a marinha dele para o estreito ali entre Taiwan e a China para evitar que os comunistas chineses aproveitassem a confusão da Guerra da Coreia para tomar Taiwan. Então, os Estados Unidos se comprometeu com a defesa de Taiwan. Só que eles estão vendo a mudança de política do Trump em relação à Ucrânia. E o Trump começou a falar de taxar os chips vindo de Taiwan. Aí a gente segue. Ucrânia hoje, Taiwan amanhã. Taiwan depende do apoio militar e político dos Estados Unidos. Sob o Taiwan Relation Act, que é esse tratado da década de 74, se não me engano, os Estados Unidos são legalmente obrigados a fornecer a Taiwan os meios de se defender contra um possível ataque da China. Mas a retórica recente de Trump lançou incerteza sobre o futuro das relações Estados Unidos-Taiwan. Ninguém tá confiando mais, né? Ele acusou repentinamente Taiwan de roubar a indústria de semicondutores dos Estados Unidos, uma alegação amplamente contestada. Não é verdade, Taiwan desenvolveu a indústria dele. Enquanto dizia abertamente que Taiwan deveria pagar aos Estados Unidos. Ele acusa repentinamente Taiwan de roubar a indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Mas aí que tá uma questão, né? Essa indústria foi desenvolvida com o dinheiro dos Estados Unidos. Tá? Se não fosse o dinheiro que os Estados Unidos mandam para lá, essa indústria não teria sido desenvolvida. E outra coisa, eu tenho uma hipótese que essa empresa foi colocada em Taiwan, ela foi construída em Taiwan justamente para justificar os investimentos dos Estados Unidos na região. Não é à toa que tem base dos Estados Unidos em Taiwan. Tá? Então, tipo assim,
roubar a indústria de semicondutores, não. Eu acho que ela foi colocada ali de propósito justamente para justificar o dinheiro que os Estados Unidos colocam lá dentro. Tá? Estados Unidos por proteção. Para muitos, na ilha autônoma, E, gente, é muito dinheiro. a frase Ucrânia hoje, Taiwan amanhã tem ressoado cada vez mais nas últimas semanas, enquanto assistem Trump derrubar a política de longa data dos Estados Unidos ao enfatizar a retórica do Kremlin e se aquecer para Moscou. Gente, a ideia do Trump sobre Moscou é tentar descolar Rússia e China. Tá? Não é porque, nossa, agora o Trump é pró-Rússia. Não, gente, ele não é pró-Rússia. Ele quer enfraquecer a China. Porque se ele descola Rússia e China, a expectativa dele é a seguinte: ele descolar os dois, fazer com que a Rússia volte a comercializar dentro da zona do dólar, para fortalecer o dólar, né? Porque essa questão de não usar o dólar como moeda de troca universal parte justamente porque a guerra da Ucrânia acontece, né? Você tem lá a CIA bombardeando o Nord Stream, você tem toda a União Europeia parando de comprar gás e energia da Rússia, o Putin pega, você tem a questão das sanções, você tem uma retração econômica, tanto é que se você pegar o gráfico ali, na época, que mostra a situação do rublo, você vai ver que ele tem uma deflação muito forte, depois consequentemente, ele recupera tudo, mas por quê? Quando a União Europeia veta de fazer negócios com a Rússia, o que acontece? O Jinping chega para o Putin o seguinte: eu vou comprar todo o seu gás, os gasodutos já estão prontos, eu vou comprar todo o seu gás, vou comprar a sua energia, tá? E a gente vai fazer a negociação nas nossas moedas, diretamente. A China já tinha um sistema de pagamentos, né, no qual ela usava em menor escala. O que faz esse sistema de pagamentos alavancar em grande escala é justamente os negócios da Rússia com a China, porque são tipo assim, negócios maiores, né? São negociações muito maiores. Correto? Esse é o ponto. O Trump quer atacar exatamente isso. O que acontece? Começou com a Rússia, agora inclusive o Brasil já está fazendo isso com a China. Né? Então, tipo assim, a ideia do Trump é justamente enfraquecer a relação da China com essas grandes potências, com esses grandes mercados, para enfraquecer a China em si. O objetivo do Trump é atacar a China, não é que ele é pró-Moscou, tá ligado? Então a galera tentando colar esse discurso de que o Trump é pró-Moscou, não é porra nenhuma. Enquanto aliena aliados europeus tradicionais e Kiev. Os taiwaneses veem paralelos entre sua democracia e a Ucrânia, com ambas enfrentando ameaças existentes de vizinhos agressivos expansionistas. E aí é uma questão, tipo assim, é uma questão de mercado interno, porque o Trump representa uma fatia da burguesia que não tem como expandir os seus capitais para fora dos Estados Unidos. Né? E aí essa burguesia que já não tem como expandir para fora porque ela trabalha sempre com o mercado interno, está tendo um problema que os produtos chineses estão entrando no mercado interno e acabando com o mercado interno. Você pega, por exemplo, na Europa, o mercado automobilístico, a China está dominando o mercado automobilístico. Você pega lá na Alemanha, as principais indústrias da Alemanha estão fazendo demissão, estão dando férias compulsórias, estão fechando fábrica. Mas por quê? Porque os chineses estão dominando o mercado europeu. E aí é por uma questão muito simples, gente. Não é porque a China está destruindo o mercado propositalmente, comprando empresas, atacando a Volkswagen. Não, gente. A China tem uma coisa que nenhum outro país tem: escala. A Xiaomi hoje consegue produzir um carro em 45 segundos. Um carro elétrico a cada 45 segundos. Como é que se compete com isso? Tem uma entrevista, eu não sei, eu não lembro onde é o nome da chamada, né? Mas tem uma entrevista que que o CEO da Volkswagen dá para a Deutsche Welle, que é um dos principais veículos de mídia alemão, que ele fala: a China está destruindo o mercado automobilístico alemão. Porque os caras têm uma escala muito maior, eles produzem carros melhores do que a gente. E isso está começando e isso é perceptível até no Brasil, gente. Gente, basta andar na rua. Você vê Chery, você vê Raval não, né? GWM, a BYD, que é a mais famosa. Mas tudo carro. Hoje em dia é muito comum você andar na rua e ver um carro chinês. Todas as vezes que eu saio de casa, eu vejo vários carros chineses andando na rua.
Eu vejo isso na minha cidade que é pequena. Quando eu vou pra lá trabalhar no fim de semana. A China realmente dominou o mercado. E é uma parada, é imparável. É imparável o domínio chinês sobre a economia global. A tendência é que esse domínio aumente cada vez mais. E Existenciais. que o Trump tá tentando fazer é frear isso, mas não tem como, tá ligado? Eu lembro de ter visto, acho que é um general falando, um general norte-americano falando, que ele fala que o poder de escala da China é tão grande que se os Estados Unidos e a China colocarem todos seus estaleiros para trabalhar, né, operar em força máxima, com capacidade máxima, enquanto os Estados Unidos faz um porta-aviões, a China faz 200. E olha que porta-aviões é uma parada extremamente complexa de se fazer. Você entendeu? Que envolve uma gama enorme de tecnologias, uma gama enorme de materiais específicos, né? E aí, tipo assim, se você pensa numa parada tão complexa assim, eles fazem em 40, eles fazem mais rápido, imagina coisas mais simples. Gente, tem time-lapse na internet, vocês podem procurar para vocês verem, que a China ergue um prédio de 50 andares em 45 dias. É assustador o que os caras fazem, né? Vamos lá. De vizinhos agressivos e expansionistas. Exato. Então, o que acontece? O cara da TSMC foi para os Estados Unidos e prometeu... Isso. Exato. Então, o que acontece? O existente Vamos lá. de vizinhos agressivos e expansionistas. Com ambas ameaças. Existenciais de vizinhos agressivos e expansionistas. Exato. Então, o que acontece? O cara da TSMC foi para os Estados Unidos e prometeu... A China não é expansionista. A China está reivindicando um território que é da China. Ponto. Acabou a conversa. um investimento de 100 Você bilhões. pode argumentar ali que a Rússia é agressiva, e aí tem toda a questão do Donbass, da maioria étnica naquela região, das questões que já vêm acontecendo ali desde 2014, da população pedir ou a independência do Donbass, ou a anexação pela Rússia. Isso foi votado em plebiscito. É importante destacar esse ponto. Estados Unidos. Não que o governo anterior dos Estados Unidos fosse insensível para a questão dos chips, tá? O Biden fez um movimento, que foi o Chips Act, para poder trazer fábricas dessas outras empresas, tipo Samsung e TSMC, para os Estados Unidos. A TSMC já está operando nos Estados Unidos, tá? Já está operando. A Samsung estava expandindo uma fábrica, tem várias coisas lá. Só que ele estava fazendo com incentivo do financiamento. Tinha um financiamento governamental para essas fábricas abrirem lá. Porém, o que o Trump fez, a mudança de retórica do Trump é uma mudança coercitiva. Ele começou a ameaçar. A gente tem que agora esperar para ver qual das duas posturas vão ser melhores. Por quê? A TSMC prometeu, isso saiu da análise de alguns analistas, prometeu 100 bilhões de investimento nos Estados Unidos para a construção de fábrica, só que é um investimento aberto. Parece que foi meio assim para agradar o Trump. Ele não tem metas, ele não tem objetivos, eles eventualmente vão investir, tá? E como eles não colocaram prazo... Resumindo, é tipo assim, ô Trump, a gente vai investir, hein? Ajuda nós aqui. Também, é tipo, um isso, investimento que pode sendo revisado de acordo com as necessidades do mercado. Parece que é uma coisa mais para inglês ver. Eles eventualmente vão investir nos Estados Unidos. Mas assim, eles colocaram um número grande, que é para parecer legal, mas sem... Vamos colocar assim, sem contrapartidas, sem metas. Enquanto que o Biden, a coisa saía do... Então, ou seja, é tipo eu falar, gente, ó, vou fazer isso aqui, hein? Confia aí. E não entregar, não dar betas, não dar métrica, não explicar como que vai ser feito. Eu falar, gente, ó, vou fazer um jogo, hein? Vou fazer um jogo, tá? Vou fazer um jogo. Como? Não, vou fazer um jogo. É tipo isso. Do bolso do contribuinte americano, tá? Esse financiamento. Só que você tinha as contrapartidas em termos de coisas que deveriam ser feitas. Mas é isso que está acontecendo no momento. E isso está acontecendo no momento em que eu não sei como interpretar isso, tá? Eu tô até aberto para essa coisa ser feita por IA. Mas é o seguinte... Aberto a essa imagem ter sido uma produção de inteligência artificial. China constrói subitamente frota de barcaças especiais adequadas para desembarques em Taiwan. E isso daqui rolou na internet. Será que isso é real, meu bem? Eu não sei se é. Tem muito fog aí, né? É uma barca na praia. Eu não sei do que se trata, mas são essas imagens que estão rolando. E alguém fez aqui um esquema de como ela funcionaria. Um dos problemas logísticos da guerra é você fazer esses desembarques em praia. Porque os seus soldados, os seus tanques estão no navio. Você tem que colocar eles na areia. Esse é um dos problemas, por exemplo, a gente já viu aí não sei o que, do resgate do soldado Ryan, né? Que tem lá o desembarque na Normandia. Desembarque do dia D. Como você faz para as suas tropas, os seus tanques... Só para lembrar, tá? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial
Foi o Exército Vermelho, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Jamais se esqueçam disso. Tá? Suas forças que estão em barcos chegarem no continente, tá? Descerem na praia. Isso é algo, em termos de logística de guerra, algo extremamente complicado. A sorte dos aliados na Segunda Guerra é que Hitler não conseguiu tomar o Reino Unido, porque aí você só tinha que cruzar o Canal da Mancha, que era algo consideravelmente pequeno, você podia colocar seus soldados nesses barquinhos pequenos e atravessar só aquele pedaço e chegar. Agora, quando você tem corpos de água muito maiores, isso é muito mais complicado. Você não pode colocar naqueles barquinhos que só abre a porta assim e todo mundo sai correndo. Tem que arrumar outro esquema. E eu não sei se isso é verdade ou não, cara. Parece que saiu, olha, foi imagens de satélites capturadas na sexta e analisadas pelo Financial Times. Vamos ver pelo Financial Times? Não, esse daqui é o que estavam reportando. As imagens de satélite é isso daqui, ó. Mas deixa eu ver no Financial Times se eles sustentaram. Aqui, ó, essa imagem de satélite. Então, gente, o que você faz? Você desce seus soldados daqui, você ataca um outro navio, ou você traz eles já conectados dentro disso, eu não sei qual é a logística disso, e você consegue descer os soldados e os tanques assim na praia. Aparentemente é isso. Por quê? A China não tem a vantagem de poder colocar tudo em barquinhos pequenos para atravessar só o Canal da Mancha. Até onde eu sei, tá? Imagino que seja certo. O estreito ali de Taiwan, entre Taiwan e a China, é muito maior. Então parece que a China está desenvolvendo a tecnologia para fazer essa tomada de Taiwan. E Taiwan também está se organizando para se defender. Os Estados Unidos, ele não só tem que querer garantir a soberania de E aí, Taiwan. gente, na moral, e aí eu vou falar só um comentário para vocês, que é o seguinte: a China não quer tomar Taiwan pela força. Por um motivo bem simples. A população de Taiwan são chineses. Eles, se você chegar dentro da China, dentro da República Popular da China hoje, perguntar o que são as pessoas que moram, né? Qual que é a etnia, qual que é a cidadania das pessoas que moram em Taiwan, eles vão responder para vocês: chineses. Eles são chineses. A China não quer tomar Taiwan na força. Mas pelo que parece vai ser o único jeito. Taiwan. Soberania não, a independência, vamos colocar assim. Porém, o que Taiwan tem que garantir é que os Estados Unidos continue incentivado ao longo do tempo a defender Taiwan. E o que Taiwan tem hoje para os Estados Unidos? A indústria dos chips. A garantia de que a China não vai colocar a mão naqueles chips e ter acesso à tecnologia IUV. Esse é o incentivo. Pelo menos no meu ver, o principal incentivo dos Estados Unidos hoje. Mas, para agradar o Trump, eles também têm que colocar... E não, o Biden queria também isso, tá? Só que o Biden tinha uma abordagem diferente. Eles estão fazendo fábricas nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos quer trazer essas fábricas? Tem um motivo econômico? Tem. Porque você gera emprego lá, você gera o ganho lá e coisa do tipo, tá? Em vez de importar tudo. Só que tem um motivo também de segurança. Porque caso aconteça um problema em Taiwan, um problema ali no mar do leste da China... Problema, né? Você sabe o que ele quer dizer por problema, né? A China tomar o próprio território. Você pode vetar comércio entre dois produtores de semicondutores muito importantes para os Estados Unidos. Não, vou colocar aí o terceiro, Japão também. Japão é memória e coisa do tipo, é outras coisas, tá? Máquina para fazer coisa de memória e tal. Você pode fechar o comércio, não ter mais como fazer comércio, trazer coisas do Japão, da Coreia e de Taiwan, enquanto tiver o período de conflito. E aí os Estados Unidos fica desprovido de tecnologias essenciais para a segurança dos Estados Unidos. Então, se você tiver pelo menos uma parte dessa produção em casa, você ainda vai ter os chips dos quais você pode precisar. Essa é a ideia. Isso é uma coisa muito grave, muito séria, porque tem outra coisa. Mostra que a China está desenvolvendo capacidade de projeção de força para Taiwan. Porque não é só você ter forças militares, tá? Um exército, uma marinha e coisa do tipo. É você ter o tipo de arma, o tipo de, vamos colocar, de veículo, de coisa de guerra, que te permita projetar as forças. É bem diferente de você ter um... Sinceramente, eu acho que a China já tem essa capacidade de projetar as forças no Taiwan sem muita dificuldade. A questão é, eles não querem fazer o uso da violência, tá? Que é uma coisa que, tipo assim, o Elias Jabbour já falou, eu já vi diversas outras pessoas falarem. A China não quer tomar Taiwan na força, tá? Gente, pra você que assistiu até aqui, de novo, se inscreve aí, deixa o like, o YouTube tá tirando a inscrição de vocês. Eu acho que não tem mais o que falar, né? Foram aí, ó, vai dar 29 minutos de corte agora, tá? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando até aqui. Até a próxima. Fui. Valeu.